Tudo certo aí, gente? Beleza? Beleza? Ok. Beleza, doutores, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas e a todos, né? Sempre muito bom recebê-los aqui. Doutor, até onde vocês podem chegar de informações para a gente sobre as prisões de hoje, por gentileza? Bom, hoje foi dado o início à nossa operação Jumbo, tá? E que combinou com o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. Locais ocorridos na cidade de São Carlos e também no litoral paulista. E os 4 alvos nossos foram devidamente presos. Doutor, você pode trazer informações de como aconteceu essa investigação para vocês chegarem nesses 4 mandantes e executores? Bom, detalhes nós vamos chegar com a doutora Juliana e com o doutor William. O importante é que no dia 6 de abril do corrente ano, um casal foi encontrado dentro de veículos em uma chácara na cidade de São Pedro. E a partir disso, com investigações realmente dioturnas, podem acreditar que realmente houve um trabalho incessante de investigação e, aliás, uma brilhante investigação que conseguimos hoje dar cumprimento aos mandados de busca e de prisão dos envolvidos, ou pelo menos daquilo que nós acreditamos que sejam os autores desse crime que realmente é de muita crueldade. Juliana, na operação em São Carlos, houve uma notícia de que a advogada teria reagido à ação da polícia. Isso aconteceu ou não? Vamos por parte. Depois, com certeza, no final... Achei que o senhor tinha concluído, perdão. Tá. Doutor, há suspeita de envolvimento de mais pessoas nesse crime? Isso que eu estou falando. Tudo aquilo, até tem situações que não podemos divulgar, tá? Mas com certeza, tudo aquilo que foi interessante para a investigação, a doutora Juliana, o doutor William e toda a equipe da DEIC, apoiado pelo DEIC, vai dar todo o suporte necessário. Doutora Juliana. Doutor William, por favor. Bom, só complementando então a fala do Dr. Kleber, esse crime ocorreu no dia 4 de abril, os corpos foram localizados na propriedade das próprias vítimas, dentro dos veículos, 2 dias após, ocasião em que se iniciaram as investigações de forma diuturna. Foi muito trabalho de campo, muito trabalho de tecnologia, muito trabalho de inteligência, muito trabalho realmente de investigação, com todo o apoio dos policiais do município de São Pedro, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da toda a nossa hierarquia, que resultou na identificação de pelo menos 6 suspeitos, né? 4 já identificados e presos, 2 ainda está em fase de investigação, o que resultou, na data de hoje, essa operação, que chamamos de jogo duplo, que resultou aí, né, na prisão de 2 supostos mandantes desse crime bárbaro, de um casal de idosos, empresários, e também de 2 dos indivíduos que teriam participado da execução do crime. Não sei se esse momento para fazer essa pergunta, mas como que funcionava essa quadrilha? Porque, de alguma forma, eles se uniram justamente para um mandar e o outro executar. Doutora Juliana, doutor William, por favor, como que funcionava esse elo entre a quadrilha? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu não posso deixar de começar aqui a minha fala agradecendo aos meus superiores hierárquicos por todo o apoio. Preciso agradecer também aos policiais de São Pedro pelo apoio, a Delegacia Seccional de Piracicaba pelo apoio, o apoio do pessoal aerotático que hoje, do SAT, que foi essencial, e a paciência de vocês também que respeitaram. Eu sei que muitos tinham, né, muita intenção de ter acesso às informações, e eu falava que estava em sigilo e vocês respeitaram, então eu agradeço, porque realmente era muito importante que nós tivéssemos sigilos para ter êxito. Era uma investigação que realmente exigia isso. Nós trabalhamos sem parar desde o dia 6 de abril, quando isso chegou para nós. E esqueci a pergunta. Como que funcionava o elo da quadrilha? Entre mandantes e executores, eles já eram conhecidos? Já. O que acontece? Nós apuramos que as vítimas, elas iniciaram um negócio, um empreendimento em 2013, tá, na cidade de São Carlos. Para resumir, eles compraram 16 flats, as vítimas. Só que esse empreendimento não saiu do papel, não teve êxito, tá? Um empreendimento chamado Carmine Bota.
E a vítima José Eduardo acabou assumindo a execução e também não teve êxito. E o que aconteceu? Os outros credores, que também tinham comprado apartamentos naquele local, começaram a executar o patrimônio dela. Ela, com a ajuda dos advogados, criaram uma empresa holding para que os bens fossem protegidos, os bens imóveis das vítimas. E essa holding foi colocada no nome dos advogados, tá? E como que esses bens foram transferidos? Foram feitos contratos de dação em pagamento, como se a vítima estivesse pagando honorários para os advogados. Só que só em imóveis, uma média de 12 milhões de reais. E em honorários, que é um valor um pouco acima da média, né? Muito, né? Aliás, acima da média. E fora isso, nós também identificamos que as vítimas, elas eram induzidas a erro no sentido de que os advogados informavam que tinham custas processuais a serem pagas, as vítimas depositavam dinheiro na conta dos advogados para o pagamento dessas custas e essas custas não existiam na prática. Tá? E nessa indução em erro, houve falsificação inclusive de decisão judicial, tá? E foram mais 2.800.000 mais ou menos que nós levantamos. Então, o prejuízo das vítimas foi em torno de 15 milhões de reais, foi isso que a gente identificou. E agora, né, no final de março, a Justiça entendeu que era lícito passar os bens como pagamento de honorários, o que aliás é lícito, tá? O que não é lícito da forma como aconteceu, porque a Justiça obviamente não tinha conhecimento disso. E isso foi, essa decisão foi dia 27 de março. Né? No dia 29 de março, nós já identificamos que todos os investigados estavam no local, na Estância Morro Verde, em São Pedro. No dia 4 de abril, as vítimas foram assassinadas. Doutora, foi informado que durante o percurso deles de Araraquara a São Pedro, a última vez que eles foram vistos com vida é na presença de um dos investigados. Quem que é essa pessoa? Olha, eu não falo nomes durante a investigação por uma questão de ética profissional. Tá? Eu posso te dizer que é uma das pessoas que está presa hoje aqui, mas nomes eu não vou falar, nem dos advogados, os nomes deles, nem das pessoas que foram presas. Sim, durante a prisão houve alguma espécie de reação desse casal de advogados? Não houve reação. Eu não considero como uma reação do que aconteceu. Eles assustaram, eles não imaginavam que fosse polícia, mas tudo foi esclarecido no local e não houve nenhum tipo de reação. Mas ela chegou a apontar alguma arma para algum agente, algo do tipo? Não houve nenhum tipo de reação. Ok. Doutora, como que funcionava esse esquema de fraude, vou chamar assim? Porque ele se arrasta então desde 2013, já é algo... Desde 2021 nós identificamos. Desde 2021, na E verdade. possivelmente arquitetaram o crime para pagar algum vestígio, é isso que vocês imaginam? Não, a gente imagina que eles arquitetaram um crime para se apossar de forma definitiva dos bens das vítimas, porque eles não tinham, as vítimas não têm descendentes. Era um casal sem filhos, tá? E os pais também já são falecidos. Os bens deles estão no nome dos advogados. Em eles morrendo, quem contestaria isso? Perfeito. Vou até fazer uma provocação aqui, doutora, porque, de acordo com vocês, com o inquérito, há os mandantes e os executores. Mas, no meu modo de ver, existe um certo amadorismo na ocultação desse cadáver, porque os corpos foram deixados dentro do carro, na frente da casa do casal. Ou seja, uma ocultação, uma semi-ocultação. Era fácil a identificação desses corpos. Como é que funcionou também esse esquema, a contratação dos mandantes para com os executores? Olha, tem pontos da investigação que eu ainda não posso esclarecer, mas o fato é que esses corpos não estavam na frente da residência, acho que você não estava muito ciente. Esse carro foi abandonado dentro da garagem da chácara da vítima, num local que as pessoas conheciam perfeitamente, porque não foi acionado o alarme estava ligado e não foi desacionado, então foi colocado dentro da garagem da chácara da vítima, não foi deixado na rua. E ninguém tinha acesso a essa chácara além das próprias vítimas? Não, ninguém tinha Deve ser acesso. esquecido uma vez. Isso, eles iriam, na verdade, o que acontece? Eles passavam todos os finais de semana lá, então era normal que eles viessem na sexta-feira, tá? E o que aconteceu, eu acho que talvez alguns não sabem, é que a pessoa que deixou os corpos lá na fuga esqueceu de fechar o portão, porque estava com tanta pressa, foge não é radar, do sensor. E, enfim, tenta ali, tinha muitas coisas para pensar, não posso ser visto porque aqui tem câmera, aqui tem sensor, esqueceu de fechar o portão. E isso chamou a atenção do vizinho, porque eles nunca deixavam os portões abertos. Então, o vizinho viu no sábado de manhã o portão aberto.
Aí no domingo à noite ele foi lá e viu de novo, falou, não, alguma coisa está errada, e daí que eles foram olhar. Porque caso tivesse sido fechado esse portão, a família só iria sentir falta deles lá para terça, quarta-feira, porque era normal eles virem na sexta e voltar na segunda ou terça para Araraquara. Perfeito. Doutor, Deixa eu só complementar essa fala, já que você fez levantou essa hipótese aí. Esse fato, né, dele ter sido levado à própria residência, realmente as vítimas foram mortas em um local e levado no seu próprio carro para dentro da sua própria residência. Então não é qualquer autor que levaria, que saberia onde é essa localização. E aí as investigações apontaram também onde as vítimas foram mortas. Então os fatos ocorreram numa outra propriedade da vítima, também lá nas proximidades, também no município de São Pedro, cuja propriedade se encontra no nome dos investigados. Então não seria interessante para os investigados localizar os corpos na propriedade que é no nome deles, porque iriam realmente despertar atenção e direcionar as investigações. Então a forma de mover não é uma ocultação de cadáver, uma remoção do corpo do local onde realmente eles foram mortos para dentro da residência deles, para jamais este local onde eles foram mortos aparecer na investigação. Mas isso não ocorreu conforme arquitetado, né, supostamente arquitetado, e as investigações apontaram que o homicídio ocorreu numa propriedade que se encontra em nome dos investigados, que de fato pertence às próprias vítimas, só tinha passado ao nome de uma forma de blindagem de patrimônio, né, razão pela qual ela foi deslocada, teve esse deslocamento dos corpos à residência das próprias vítimas. Doutor, o casal é apontado como mandante, os outros dois como executores. Essas outras duas pessoas investigadas, qual seria o papel delas nesse crime? Quais duas? Não tem mais duas pessoas investigadas ainda na investigação que vocês estão atrás? Não estão identificados, né? A gente Está sem identificação. tem investigação nesse sentido, de outros autores aí também são investigados. Né? Que as investigações apontam pelo menos 3 ou 4 executores no local. Chegou a ser divulgado no começo da investigação a participação de um caseiro, isso foi descartado? Nós nunca divulgamos Não teve nada. isso. Nunca divulga e nunca descarta nada. Tudo é devidamente checado no seu momento. E também com referência à investigação futura, é melhor aguardar o momento certo. Então, primeiro, se prendemos e depois divulgamos. Só deixar claro se vai ser o que foi apreendido hoje vai ser usado nessa investigação, os documentos e tudo mais. Sim, foram apreendidos para isso, mas eu só falei que com relação ao caseiro, nós nunca demos entrevista sobre esse caso. Essa é a primeira entrevista, é a primeira fala sobre esse caso. Então qualquer coisa que foi divulgada não foi por nós. Não foi oficial. Doutor, e só para soltar uma informação passada pela doutora Juliana então agora há pouco, os 4 estariam nesse primeiro local, nessa primeira chácara, uma semana antes do crime? Dia 29, foi 29 de março que eles estariam na chácara, eles estavam, com certeza. Mas o crime foi dia 4, não sei se dá uma semana. Tem que... 5 dias. Cerca de 5 dias. Doutores, eles receberiam alguma quantia em dinheiro, um pagamento? Como que era a negociação, vocês sabem? Então, nesse sentido, nós ainda vamos manter em sigilo. Tá? Alguns pontos na investigação ainda precisam ser mantidos em sigilo, esse é um deles. Tá. E esses executores já são conhecidos de vocês? Já trabalhariam como matadores de aluguel, vamos dizer assim? Olha, eu vou considerar que esse crime é de uma outra circunscrição, né? As pessoas não são daqui, eles não eram conhecidos nossos. Tinham passagens pela polícia? Sim, tinham passagem. Os dois? Os executores. Os executores. Por qual tipo de crime? Eu não me recordo agora, honestamente. Doutor, também acho que logo no começo das investigações, é possível, vocês têm um sistema muito importante em relação a celulares. Um carro que está preso aqui, parece que ele estava na cena do crime ali no dia. Sobre os carros apreendidos também, que vocês podem falar. Então, sobre a telemetria, acho que é o 9, o carro na cena do crime, um dos carros apreendidos, e esses carros apreendidos. Daqui para frente, o que acontece agora? Então, veja bem, a operação deflagrada hoje foi para cumprimento de busca e apreensão e prisão temporária. Prisão temporária e prisão para fim de investigação. Então, na verdade, a partir de todo o material apreendido hoje, dos veículos identificados, das pessoas, dos celulares e documentos apreendidos, serão novamente analisados e haverá um prosseguimento nas investigações, né, para confirmar alguns suspeitos, alguns indícios, além do que nós já temos, né, e aí certamente surgirá novas provas aí e novos rumos da investigação. Doutor, dos 4 presos, o que eles alegam? Então, não é o momento de ouvi-los ainda, né? Todos eles vão ter advogados,
uma parte já, eles são advogados, e o nosso relatório de investigação é muito extenso, ele chega a quase 380 páginas. Então, não dá para você ter uma noção, o advogado nenhum vai conseguir ver isso em algumas horas, né? E eles todos querem prazo para poder tomar ciência real da acusação, para depois os clientes poderem falar, e isso vai ser respeitado, é direito deles. Eles foram trazidos para cá, foram ouvidos ou serão ouvidos ainda? Só explica esse rito agora até o... Eles não vão ser ouvidos porque eles, no momento, os advogados orientam eles a ficarem em silêncio para se manifestarem posteriormente. Ressaltando que a prisão temporária é uma prisão para a investigação e foi decretada por 30 dias. Então, nós não temos urgência agora em fazer isso. Eu já contactei com o advogado, já combinei com ele, né? A priori, eu farei isso no final da semana que vem. Caso ele não tenha conseguido ter acesso a tudo, nós vamos remarcar, porque tem quase 400 folhas, né? É muito para se tomar ciência. E não é ler, assim, tem que fazer uma leitura com bastante cuidado disso, para poder orientar o cliente a falar ou ficar em silêncio, dependendo de qual for a estratégia da defesa, que eu realmente não sei qual é. Teve algo que vocês consideram que foi determinante para desvendar, né, esse quebra-cabeça? A investigação comentou que foi algo muito complexo de se chegar. Foi realmente analisando esses contratos que eles tinham com essas vítimas, é isso? Não, esse foi uma das provas dos documentos que a gente analisou. Mas o miolo da investigação, vou colocar assim, eu não divulgo, porque depois dificulta o meu trabalho lá pra frente, né? Fica mais difícil. Então, são várias coisas que foram feitas para a gente chegar nesse ponto. Então, eu posso te garantir que o relatório de investigação tem 380 folhas, o meu pedido de prisão tem quase 40, a decisão do juiz tem quase 30. Então, são coisas que foram muito analisadas. Então, não é uma coisa só. E só ressaltando que, além dos mandados de prisão, de busca e apreensão, também foi determinado bloqueio, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias. Tá? Então, tem mais esses dois itens aí que a gente não tinha falado, tínhamos esquecido. A arma do crime foi encontrada? É também uma missão para vocês encontrarem ou isso nesse momento não faz sentido? Então... A arma do crime é sempre um ponto importante. Nós apreendemos armas hoje, mas como o local em que os corpos foram abandonados não corresponde ao local em que as vítimas foram mortas, eu não sei se nós vamos ter material para balística. Doutora, sobre a operação, uma operação com êxito, litoral, São Carlos, né, também. Litoral e São Carlos. Só que falasse um pouquinho sobre essa operação, o Pelicano também sobrevoou, essa operação, a complexidade dela, para vocês, como é que foi tratar sobre esse assunto em 2 meses, né, de investigação? Como é que foi na operação num todo? A parte de operacional mesmo, o doutor William que organizou. Essa parte. A parte operacional, assim, que expedidos os mandados, as ordens judiciais foram autorizados, nós organizamos com nossas equipes aqui, tanto do GOI, como do homicídios, como da DISE, da DIG, também a delegacia do município de São Pedro, né, junto com a nossa hierarquia, o Dr. Pérez, acionando a equipe aerotática da Polícia Civil, para que realmente tivéssemos êxito, e tivemos. Realmente os 4 foram localizados, né, detidos, as buscas realizadas, sem nenhum, como já foi falado, não teve oportunidade nem resistência da parte de ninguém. E agora as investigações prosseguem, tá, com o objetivo aí de confirmar o já esclarecido e esclarecer, trazer para nós novos esclarecimentos. Doutora Juliana, o que acontece com esses quase 15 milhões de reais que estavam no nome desses advogados apontados como mandante? É considerado um ressarcimento aí para a família das vítimas? Isso não acontece? Só que eles com dinheiro. Então, vai depender muito, né? Eu não tenho como te responder, porque como eu falei, as vítimas transferiram dinheiro para blindagem de patrimônio. Então, existem credores. Então, agora, o que vai acontecer? Eu imagino, né? Eu não tenho como te falar isso. É a justiça civil que vai ver o que vai sobrar do dinheiro, né? Com certeza. Porque não sou eu. Agora nós vamos mandar a nossa investigação, porque a gente falou que dia 27 teve uma decisão referendando. Só que o tribunal, houve recurso em abril, falou que era fraude a passagem dos bens para os advogados. Foi entendido como fraude em abril. Ou seja, isso aí já voltou. E agora, com a nossa documentação, isso vai ser entendido muito mais como fraude do que já foi entendido. Então, certamente vai ser deduzido ou feito acordo pela família para pagar os credores. Eu não sei responder se o patrimônio é solvente, se não é solvente. É muito cedo por essas coisas ainda, tá bem? O importante é fazer uma apuração eficiente do crime, que está muito bem encaminhado realmente,
E depois disso a justiça vai definir o que fará com aquilo que foi apreendido, que foi arrestado, que foi sequestrado e definirá. Doutora, a As senhora... contas estão bloqueadas e os bens bloqueados. Não sei como é que é o termo do bem. Não é sequestro, mas. Congelado. Então, tudo com determinação judicial para não ser movimentado. Tá? Sequestro, arresto. Eu não sei, ó, os bens, o juiz determinou. Ninguém mexe nos bens, ninguém mexe nas contas bancárias, até esclarecer a situação. Então, ninguém vai vender bem, ninguém vai gastar dinheiro. Isso é ponto, pacífico. A senhora já explicou, só para deixar claro, né, o modo que eles agiam. Eles induziam esse casal a passar os bens que tinham, eles faziam isso porque queriam, justamente para evitar que esses bens não, fossem... eu não falei isso. Tá? Não falei isso. Gente, é tudo investigação, tá? Eu não falei isso. Eu falei que as vítimas, em conluio com os advogados, criaram empresas para blindar o patrimônio. Então, as vítimas sabiam muito bem O que estavam fazendo. exato, que estavam passando os seus bens para os advogados com a intenção de não pagar os credores. Então, nesse primeiro momento, as vítimas participaram sim do conluio, que a intenção era proteger o patrimônio e não pagar os credores. Só que, pela nossa investigação, a hora que a justiça falou, ok, esses bens são dos advogados, os advogados falaram, nós não vamos devolver. E o que a gente faz? As vítimas não têm ascendentes, não têm descendentes, vamos eliminar as vítimas. Tá? Mas ninguém foi induzido a passar bens para nome de ninguém. Tá? Que fique claro, isso eu não falei isso. Ok. E como que Doutor. eles atraíram essas pessoas, por exemplo, as vítimas? Como que os advogados atraíram as vítimas neste episódio? Não se sabe. Os locais, Não ali no momento, para chegar até o endereço. os dois locais isso eu eram vou da manter aqui vítima. esses dias. Ah, ok. Doutor, de algum dos veículos apreendidos foi utilizado na cena do crime ou não? A gente está avaliando isso ainda, mas provavelmente tudo indica que é possível. É Não- possível. Sim. As armas que vocês apreenderam hoje no escritório dos advogados eram armas lícitas? Em primeiro lugar, nós não apreendemos armas no escritório dos advogados. Tá? Eu não sei quem divulgou isso, mas está errado. Eu também vi uma outra divulgação na imprensa que os corpos estavam carbonizados. É mentira. Tá? Não haviam corpos carbonizados. Tá? No escritório dos advogados não foi encontrada nenhuma arma. Tá? Nós encontramos armas aparentemente lícitas na casa dos advogados. Tá? No escritório não tinha nenhuma. Tinha uma de uso restrito, algo assim? Uma das armas? Eu não me recordo agora. Era um calibre 12. Gente, então vamos trabalhar. Tem muito serviço a ser feito Bastante. e a investigação prossegue. E fatos novos, com certeza serão comunicados a vocês. Só pra gente pegar o crédito